Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos fazer um review de um novo instrumento da Finirse. Esse daqui é o 2C53T, um 3 em 1, bem superior aos anteriores e mantendo o seu baixo custo, o que é bastante interessante. Ele vem com osciloscópio 2 canais 50 MHz para cada canal, um multímetro de 20.000 contagens True RMS e um pequeno gerador de sinais. Vamos abrir e testar. A Finirse tem surpreendido aí o mercado com equipamentos cada vez mais bem acabados. Olha só o estojo que ele vem. Um estojo firme, com a marca aqui em destaque, alça para carregar, zíper. Realmente surpreende porque eles conseguem manter um custo baixo com uma qualidade dessas. Do lado de cá vem o manual de instruções. Vamos dar uma olhada se ele tem. Continuam botando português aqui no manual, né? O manual só tem inglês e chinês, mas muito bem ilustrado. O instrumento fica aqui dentro, extremamente bem acondicionado, com essa tampinha. Tá aqui a primeira impressão dele. E os acessórios. Repara, até no equipamento desse aqui de custo mais baixo, coisa que alguns fabricantes não fazem, olha. Eles mandam duas pontas de prova de 100 MHz cada uma para o osciloscópio, a ponta de prova para o multímetro e ainda um cabo com dupla garra BNC para o gerador de funções. Além disso, um cabinho de carregamento, já que ele trabalha com bateria recarregável. Tá? Um cabinho do tipo USB-C. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas primeiras características dele e depois a gente liga e faz os testes de praxe. Osciloscópio duplo canal, taxa de amostragem 250 megasamples por segundo, bem razoável para um equipamento portátil, banda de 50 MHz independente para cada canal, profundidade de memória 1 kPa, impedância 1 MΩ, a base de tempo dele de 10 nanosegundos a 20 segundos, a sensibilidade vertical começando em 10 mV por divisão até 10 volts por divisão. Máxima tensão medida 400 volts positivos e negativos. Ok? Trigger Mode tem alto, normal e single. Trigger Type tem borda de subida e borda de descida. Modo de display XY em Rolling. Acoplamento AC/DC, tem persistência variável, você pode botar 0, 500 milissegundos, 1 segundo ou infinito, 8 operações matemáticas e FFT, suporte a cursores e exportar também telas e formas de onda, são exportáveis aqui através do cabo. Okay? Nós temos um multímetro 20.000 contagens True RMS, com tensão máxima de 1000 volts DC, uma boa precisão de 0,5%, em AC 750 volts, corrente 10 amperes tanto em AC quanto DC, resistência até 20 megaohms, capacitância até 99.000 microfarads, temperatura também de menos 55 a 1300 graus, suporta teste de diodo e continuidade, ok? Bem padrão aqui, só que é um 20.000 contagens, eu achei bem interessante isso, True RMS. E também tem um gerador de funções. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem vários estilos de placas diferenciadas, quase todas aqui em ofertas. Por exemplo, placas de alta densidade com até 60 camadas, montagem SMT, montagem em superfície também, placas flexíveis de diversos estilos, placas em alumínio, que podem ser úteis em várias situações, e também placas personalizadas, onde você pode ajustar diversos tipos de parâmetros para construir a placa ideal para o seu projeto. Ok, pessoal? Vou deixar aqui o link aqui embaixo para quem tiver interesse, voltando para o nosso vídeo. O gerador de funções, ele tem uma certa limitação aqui na banda, ele gera apenas de 1 Hz a 50 kHz, com amplitudes de 0,1 volts a 3 volts, e ele tem 13 formas de ondas de saída, 13 distintas. Você precisando gerar uma forma de onda em frequências mais baixas, pode ser útil. Ok, pessoal? Então vamos ligar e fazer os testes aqui nesse instrumento. Ele tem aqui
a base de proteção. Aqui em cima a gente pode ver as entradas de canal 1, canal 2 e a saída do gerador de funções. Não são muitas teclas aqui. A gente liga imediatamente aqui na tecla vermelha. Ele já inicializa. Vamos ver. Ele inicializa no menu, né? Aquele menu bem tradicional da Finice. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Em que a gente troca aqui com a seta em osciloscópio, gerador de sinais, ajustes, multímetro e volta para o osciloscópio. Ok? Então, por exemplo, vamos começar aqui no multímetro. Pressionando aqui o botão do meio, ele entra na função multímetro. Tem o valor numérico aqui e tem essa escala em volta analógica. Okay? Aqui a gente escolhe a função na própria seta. Tá em alto ele vai ser uma espécie de smart, ele vai detectar algumas funções. Ou você pode selecionar, olha, tensão, olha quantos dígitos aqui. Ele é um 4,5 dígitos, tá pessoal? 20.000 contagens, 4,5 dígitos. Tensão, continuidade, resistência, capacitância, temperatura, corrente em miliamperes, escala pequena, miliamperes, e corrente em amperes. Ok? Ok, se eu colocar em tensão e pressionar essa primeira tecla aqui, eu posso trocar. Tá em tensão DC, troco para tensão AC. Quando trocando para tensão AC, aparece ali também o valor da frequência do meu sinal AC. Isso nessa primeira função aqui. Ok? Vamos testar novamente ele. Se eu pressionar longamente esse primeiro botão aqui, eu mantenho o multímetro. No segundo botão, ele já parte para o osciloscópio. No terceiro botão, ele parte para o gerador de sinais. Basta fazer uma pressão aqui por 1 ou 2 segundos. Ok? É um caminho rápido para você ir para cada função. No osciloscópio, a gente tem aqui os dois traços, já estão aparecendo aqui os dois traços. Aqui embaixo a gente já tem os valores. Então, por exemplo, ele está selecionado aqui frequência, dead cycle, tensão pico a pico. Para o canal amarelo, que é o canal 1, frequência, dead cycle e valor pico a pico para o canal 2. Eu posso ir, por exemplo, aqui em parâmetros e aqui escolher no canal 1 o que eu quero. Por exemplo, eu senti falta da tensão RMS. Então eu posso vir aqui na setinha, canal 1, no Enter, vou na setinha e escolho aqui, ó, tensão RMS, esse aqui de baixo. Ok? Agora eu vou dar um OK. Repara, pessoal, eu estou mexendo aqui nessas setas, de um lado para o outro, e dou OK aqui no meio. Ok? Muito bem. Eu escolhi agora tensão RMS para o canal 1. Aperto o parâmetro novamente e volto. Agora eu já tenho tensão RMS aqui, aparecendo ali no último da lista. Se achar que está muito cheio aqui, você tira o que você não quer, acrescenta as medidas instantâneas do que você mais precisa. Se eu pressionar canal 1, aparece aqui os parâmetros do canal 1. Eu tenho vários parâmetros aqui ajustáveis. Por exemplo, canal 1 ligado ou desligado. A probe se está em X1. Vamos até testar quais são as opções aqui. X10 ou X1. O acoplamento AC ou DC, vou botar em DC. E se você tem FFT ligado ou desligado no canal. Fora isso, se você pressionar o menu, você tem alguns outros ajustes aqui. Por exemplo, Display Mode YT, que é o padrão, mas você pode botar XY quando você quer fazer aquelas duas medidas sem a base de tempo. Útil para algumas situações. Aqui, medidas de cursor, se você quer o cursor X1, X2 ou Y1, Y2. Você pode marcar o tipo de cursor que você quer. Os parâmetros que a gente já passou e os settings do canal que a gente já passou. Aqui a gente vê o menu completo. Aqui o settings do canal 2. Aqui o tipo de trigger, no caso está em automático, edge de subida e o trigger principal para o canal 1. Continua com a persistência aqui desligada ou um daqueles tempos ali, 500 milissegundos, 1 segundo ou infinito. E aqui as funções matemáticas. Se eu quero fazer soma de canal, subtração, multiplicação de canal, divisão, módulo do canal, ou apenas colocar ele negativo cada um dos canais, eu posso fazer essas operações matemáticas. Lembrando que o FFT está direto lá na opção do canal, né, para você ligar ou não. Aqui são as demais 8 funções matemáticas que você pode acrescentar. Ou seja, ele vai incluir um traçado com essas funções matemáticas, né? Vamos supor, você tem o canal 1, lá uma senoide, no canal 2 você tem um outro tipo de
de sinal, uma onda triangular, e você quer fazer a subtração dos dois. Ele vai fazer a conta e vai mostrar para você a forma de onda. Outra opção, você tem duas senoides, uma maior ou outra menor. Você quer saber qual é a relação entre elas, somando ou subtraindo, ou multiplicando ou dividindo. Você vai usar essas funções matemáticas aqui. Pressionou o menu, novamente volta para o canal aqui com os dois traçados aparecendo. Posso desligar, usar um só deles, etc. Nós vamos ligar sinal para verificar. O trigger você pode ir direto aqui também, para fazer o trigger aqui nesse controle. Ele vai direto para o menu do trigger. Esses controles aqui são uma espécie de atalhos para você não ir no menu geral. Por exemplo, trigger. Se eu pressionar trigger, você vem aqui direto para o mesmo menu, só que ele já seleciona o trigger ali para você. Assim como esse aqui, ó, parâmetro PRM, você pressiona aqui, ele entra na tela de parâmetros. Nos parâmetros, eu selecionei volts RMS, mas você tem vários outros parâmetros aqui que você pode selecionar, dependendo do que você queira mostrar já numericamente aí da sua medida. Pressionando o menu, a gente sempre volta. O menu está aqui embaixo, ó. Tecla menu. Aqui é save, é para guardar na memória dele a imagem que você está capturando e depois jogar para o PC via USB, por exemplo. O botão Auto aqui para ele se autocalibrar quando eu colocar qualquer tipo de traçado. Canal 1, canal 2, eu vou direto para o menu exclusivo de cada canal, ó, canal 1, ou vou pressionar canal 2, ele troca lá em cima para canal 2, tá? Pressionando novamente o menu, a gente sai sempre para a tela que a gente está usando. Tá? Então basicamente esse é o funcionamento aqui do osciloscópio em termos de recursos, bem tranquilo, a gente só precisa agora testar com sinais. Eu vou para a última função dele e depois a gente testa cada uma delas. Pressionei aqui, ó, direto nesse botão, foi para o multímetro, vou pressionar nesse aqui direto, vai para o osciloscópio, e nesse terceiro aqui direto vai para o gerador de funções. No gerador de funções, nós temos aqui o tipo de forma de onda, por exemplo, está senoide ali, eu vou nas setinhas, aqui nesse conjunto de setinhas, e vou trocando aqui, ó, onda quadrada, dente de serra, meia onda, onda completa, degrau, degrau reverso, index up, index decrease, descendo, né? E descer, forma de onda descer. Ainda tem um multi-áudio aqui, é uma onda variável, sync pulse. Aqui forma de onda de Lorentz. E fechou. A gente tem essas todas aqui formas de onda. Chegando numa que você quer, vamos pegar a mais clássica aqui, que é a senoide. Pressionando primeiro OK aqui no meio, a gente corre para cá, aí vem frequência. Na frequência, a gente pode ajustar aqui, 50 kHz é o máximo dele. Tá? 50 kHz, aqui embaixo ajusta também com a setinha, você pode descer, você dá um OK aqui, desce com a setinha, pode ajustar aqui a amplitude. Duty Cycle aqui no caso não tem, para cá, só se fosse uma onda quadrada. E aqui a gente dá o Enter sempre na tecla do meio e ajusta nas setinhas aqui os valores para ajustar a amplitude, está 3 volts de saída. Então, ele é interessante do ponto de vista de variedade de formas de onda, mas eu achei muito baixa a frequência máxima dele de 50 MHz. Tinha que ser pelo menos até 2 MHz, como já foi um modelo anterior. Ele melhorou muito em relação aos modelos anteriores nas funções do osciloscópio e do multímetro. Mas por alguma limitação técnica, eles não colocaram uma frequência muito alta aqui para o gerador de sinais. Isso não desqualifica de forma nenhuma o instrumento, já que o foco principal dele é osciloscópio e multímetro, né? Digamos, o gerador vem como um bônus aqui no 3 em 1, mas poderia ser melhor. Quem sabe numa melhoria aí de firmware, eles consigam aumentar um pouco essa banda. Bom, então vamos fazer os testes iniciais aqui. Eu vou escolher a função de multímetro e vamos testar algumas medidas no multímetro dele. Bom, pessoal, vamos fazer primeiro os testes padrão aqui de tensão. Vou começar aqui com o meu gerador de tensão de precisão, 2,5, 5, 7,5 e 10 volts, ok? Está aqui na função alto, eu vou deixar em alto. Em alto ele detecta basicamente tensão AC e DC e resistência. Tá? Mas eu podia botar direto na escala de tensão também. Vamos deixar em alto aqui para ele detectar também automaticamente. Vamos lá. Primeiro, 2,5 volts.
2,501. Agora vou botar 5 volts. 5,004. 7,5 volts. 7,505. E 10 volts. 10,008. Repara que tem 3 dígitos ali, tá, pessoal? É um 20.000 contagens. Muito bacana esse display. Repare que aqui em cima também o bar gráfico vai indicando. Não sei se dá para ver qual a luminosidade, mas ele vai enchendo aqui de cor azul clara e para lá está cinza. Talvez o reflexo não permita ver, mas daqui pessoalmente está bem visível. Ok? Bem preciso aqui a medida de tensão. Vamos tirar dessa escala automática. Vamos ver, só um teste aqui, se eu juntar as pontas, o que ele faz? Ele apita aqui a continuidade e dá 0 ohm lá, ou seja, está funcionando o alto dele. Eu vou trocar aqui, mais uma vez, nessa região sempre, nós vamos deslocar aqui para o lado e vamos botar em resistência. Está em resistência, ok, alto range. Vamos lá, usar o meu padrão de resistência. Esse padrão de resistência aqui vai ter uma resistência padrão de 7.4975 kΩ. 7.49, tá? 7.49 kΩ. Vou botar aqui, ponta de prova. Vamos ver quanto é que ele mede. 7.482, bem próximo, bem dentro da tolerância, muito perto do valor padrão. Ok. Tem um capacitor aqui também. O capacitor padrão aqui vai ser de 39,57 nanofarads. 39,57. Vou para capacitância, que é a próxima escala. Vamos ver quanto que ele mede. 39,85, muito perto mesmo. Ótima medida aqui dentro da tolerância para capacitância. Muito bem. Se eu continuar correndo aqui para o lado, o próximo é a temperatura. Está medindo uma temperatura sem termopar. Eu tenho que colocar aqui no termopar para ele medir. Se eu pressionar aqui o modo, ele muda para Fahrenheit. Repara que mudou um Fzinho ali, ou Celsius. Coloca qualquer tipo de termopar aqui nas entradas e ele vai medir a temperatura. Na medida de continuidade direta, a gente pode botar aqui, ó, continuidade. Vamos ver se ele é rápido. Ele é rápido o suficiente, ou seja, um bom medidor de continuidade. Além disso, ele tem aqui embaixo as funções máximo, mínimo e médio, para alguns casos que você tenha esses valores. Repara que eu botei aqui em tensão, por exemplo, ele coloca aqui. Então, se houver uma variação durante o tempo, ele vai mostrar quanto que ele mediu de máximo, de mínimo e de médio daquele sinal. Tá? Vou colocar agora na tensão AC, sempre é bom a gente ver a qualidade da tensão AC, e comparar com o valor de um outro multímetro. Bom, pessoal, ligando aqui agora o multímetro de 22.000 contagens ao lado do nosso 3 em 1 aqui de 20.000 contagens, vamos colocar aqui através do variar, que é uma tensão variada AC. Okay? Então, vou botar aqui, por exemplo, 20 volts. Ok. 20 volts, medindo bem parecido aqui os valores. Vamos botar 100 volts AC. Ok. 100 volts. Repara, eu estou em 100 volts, está medindo 100,06, 100,09 ali. Aqui às vezes muda para 9 também. Está flutuando um pouquinho, que a rede também flutua, 101 aqui, lá querendo ir para 101. Estão bem parecidos. E o fundo de escala, em torno de 150 volts, é 150 ponto alguma coisa, flutuando bem parecido os dois. Portanto, está bem calibrado para tensão AC também. Bom, pessoal, agora eu peguei aqui a ponta de prova, uma ponta de prova dele, tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer logo uma calibração dessa ponta de prova. Eu vou colocar aqui no canal 1. Ok, porque essa ponta certamente precisa ser calibrada aqui. E vamos ver se eu consigo obter o próprio sinal dele
de 1 kHz. Primeiro eu vou botar aqui na função de gerador de funções, que é essa terceira aqui, né? Gerador de funções. Onda quadrada. Ok. E aqui a gente bota 1 kHz. E vamos ver se eu consigo ler a função dele direto no próprio osciloscópio. Botamos agora aqui no osciloscópio. Ok. Tá lá. Vamos fazer um ajuste de trigger aqui. Pronto. O trigger pode ser na setinha, subir. Repara que ela está bem tortinha ali, né? Então, nele mesmo, no próprio kit das pontas, vem a chavinha. A gente vai ajustar a compensação de capacitância aqui da ponta de prova, para que fique bem paralelo esses dois traços aqui da forma de onda. Estou chegando lá. Aqui passa um pouquinho. Então, limite é aqui mesmo. Pronto, agora a ponta está calibrada para a gente fazer algumas medidas. E eu consigo, como vocês podem ver o próprio sinal que ele gera do gerador de funções diretamente na tela do próprio osciloscópio. Tá? Tirando aqui o gerador. Agora a gente vai para o meu gerador de funções. Senoide 1 kHz. Está lá, senoide 1 kHz. Vou dar uma desligada nesse canal 2. Vou dar uma desligada nele aqui, ó, temporariamente, para a gente ver melhor aqui o canal 1. Tá? É uma forma de onda de 1 kHz. Muito bem. Vamos botar 1 MHz agora. 1 MHz, eu vou precisar pressionar alto. Tá lá. Medindo aqui, frequência 1 MHz, 99,999, agora foi para 1, certinho, cravado. O detalhe é que a ponta está em 10x aqui, né? Vamos botar ela em 1x. Vamos apertar alto. Para essas frequências abaixo de 5 MHz, eu posso usar em 1x a ponta de prova. Perfeito. Agora está inclusive com a tensão correta aqui, 4 volts que eu estou gerando. Tá? Um belo sinal aqui. Agora a gente bota... Bom, agora sim. A gente bota... Deixa eu botar 4 MHz. Do alto. Ok. 4 MHz. Sem perda de amplitude. Agora a gente vai botar em 10x para medir as frequências mais altas. Bota em 10x. A gente pode ir aqui em canal 1 imediatamente e na setinha vir aqui e trocar para 10x. Também para ele botar o valor correto lá. Tá? Aí eu dou alto aqui. Ainda está em 4 MHz. Continua os 4. Agora vamos botar aqui 10 MHz. Nem precisei dar alto, ele mediu aqui 10 MHz cravadinho. O bom é que ele mede aqui 10.00 MHz, né? Tem alguma resolução aqui nesse valor, ok? E amplitude mantida. Vamos botar 20 MHz. Vou dar alto. Ok, amplitude mantida 20 MHz cravado, 20.00 aqui. Vamos usar 30 MHz. 30 MHz, mediu, tá lá. Vamos a 40 MHz, não precisa nem dar alto. Foi a 40. E vamos ao 50 MHz. 50 é o fim de linha, eu vou dar até um alto aqui para ver se ele melhora um pouco. Então, um pouquinho de oscilação. Mas está lá, 50 MHz. Ok? A tensão subiu um pouquinho, em vez de diminuir aqui, aumentou. Então tem alguma compensação aí para as frequências mais altas. Mas está excelente. Para um multímetro desse porte, medir bem, a amplitude foi bem até 30, 35 MHz, com pouquíssima variação. E depois começou a subir um pouco a amplitude. Tá? Mas uma boa medida também. Vamos voltar aqui para 1 MHz. Vou dar um alto. E botamos uma onda quadrada. Ok. Um pouco de overshoot e tal, até por conta de tudo que está conectado aqui. Deixa eu dar um alto novamente. Mas está medindo 1 MHz. Amplitude correta também. Tá? Eu vou aproveitar essa forma de onda aqui e vou... Deixa eu liberar ela aqui. E vou pedir para colocar um FFT aqui, para a gente ver o FFT dela. Então a gente vem aqui, por exemplo, em menu. Ou melhor, a gente vai direto em canal 1. Em canal 1 tem aqui, ó, um FFT aqui embaixo.
essa última função aqui, está desligado. Vou pressionar o botão do meio e liguei. Quando eu voltar lá, já está lá em cima, ó. Aquela ondinha lilás lá, colocando a distribuição de frequências. É bem rudimentar, né? A gente tem que medir ali com o cursor, mas ela existe, a gente vê a distribuição das frequências. Deixa eu colocar uma senoide aqui para ver se fica mais limpo. Perfeito. Aí mostrou só a fundamental. Bom, pessoal, para cursor é relativamente simples. Você vai, primeiramente, entrar no menu aqui. E aí na segunda opção aqui tem medida de cursores. Segunda opção do menu. Vai descer com a setinha até ele. Aí tem a opção de cursores X1, X2, Y1 e Y2. Eu quero os dois tipos de cursores. Então eu venho aqui, dou Enter, que é o botão aqui do meio. E dou Enter novamente para esse primeiro. Baixo a setinha para esse segundo, dou Enter aqui. Volto aqui no menu para sair da tela. E aí ele volta para cá com 4 linhas, que são os dois cursores horizontais e os dois cursores verticais. Como mexer em cada um deles? Aqui em cima, no botão aqui Select, você vai trocar aqui em cima, tá? VH. Quando está VH, eu consigo mexer na base de tempo, sem trocar ali no botão, apenas mexendo nas setas. Você pode ver que eu estou variando aqui a senoide. E pode mexer também na amplitude. No caso de eu pressionar Select aqui, eu vou trocar lá em cima para as funções de setinhas, onde eu vou mexer com trigger e outros movimentos horizontais e verticais. E finalmente X1, Y1, quando eu for na seta, olha quem mexe lá. Um dos cursores, para a esquerda e para a direita, e esse cursor aqui, horizontal, da esquerda para a direita. Se eu pressionar agora Move, aqui do lado, eu troco para X2, Y2. Eu vou mexer nos outros dois cursores. Ó. Porque eu posso fazer medidas aqui de amplitude e tempo, por isso que eu quero os dois aqui. Os horizontais vão medir a amplitude aqui, né? Então eu quero saber quanto é que variou daqui para cá. Aí eu vou saber quantos volts tem de uma barrinha para outra. Assim como os verticais, eu vou medir, por exemplo, quanto passou de tempo, quantos milissegundos ou nanosegundos daqui para cá. Basta apertar as setinhas que você troca a que você quer mexer, ó, daqui para cá. Repara que aqui, ó, nos valores está mexendo aqui nos nanosegundos, ó. Tá? E quando eu pressiono, troco aqui em Move, eu já mexo nos outros parâmetros. Bom, pessoal, agora vamos para a prova dos 9. Vamos ver se realmente ele tem resposta em frequência até 50 MHz, conforme disse o fabricante. A gente mediu, viu ali pelas amplitudes, beleza, mas nada melhor do que fazer o teste do Rise Time, né, com esse meu gerador aqui de alta velocidade, que é o TDR, né, que vai, eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, que vai gerar um sinal com uma velocidade muito grande de subida, da ordem de menor que 2 nanosegundos, e a gente vai poder verificar se tem resposta aqui em frequência para isso, o tempo de subida. Então vamos lá, vamos testar. Eu vou colocar aqui, esse coaxial está direto aqui no meu gerador. Vamos botar aqui no canal 1. Ok. A gente ajusta, por exemplo, se você observar bem, ele tem uma onda quadrada aqui. O que eu quero ver é essa subida aqui, ó, daqui para cá. Qual o tempo que ele responde a essa subida? Por aí a gente vê a banda passante aproximada, máxima do instrumento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, abrir para ver essa inclinação, até chegar a um ponto que eu consiga enxergar a inclinação. Vai ser sempre no menor tempo aqui, a menor base dele é 10 nanosegundos, então essa aqui é a melhor que eu consigo. Eu vou medir a variação do tempo quando a amplitude varia de 10% a 90% da máxima. Tá? Então, basicamente aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrículos. Então, 90% disso vai ser em 4,5 e 10% aqui vai ser em meio. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou ligar os cursores. Tá? Então, como é que a gente liga os cursores? Novamente, ó, vendo aqui, cursores. Vou ligar os dois cursores que vão me auxiliar nessa medida. Tá? Voltando lá para a tela, eu tenho lá os 4 cursores. E eu vou fazer o seguinte, dar um zoom aqui. Lembrando, pessoal, que eu só estou trabalhando nessas setas aqui. Tá? Eu vou ocultar um pouquinho
só para a gente poder ver melhor a imagem. Vou botar ela aqui em cima de uma linha. Aqui acho que está bom. Ok, agora vamos começar a trabalhar com os cursores. Eu vou puxar o primeiro cursor e botar em cima da linha de início. Ok, aproximadamente aí. Depois vou botar o outro. Esse aqui tem que ficar a 10%, então ele vai ficar aqui mais ou menos aqui, meio quadrículo. E o outro, eu vou botar lá em cima 90%, que é mais ou menos 4 quadrículos e meio. Mais ou menos aqui. Ok? Depois a gente mexe nos horizontais, a gente vai fazer a coincidência. Ele vai medir desse ponto aqui, de 10%, até esse ponto aqui, ó, onde cruza o 90%, que é aqui. Aproximadamente. Ó. Ok, então eu estou medindo aqui entre 10% e 90% da amplitude. O que eu estou medindo? O tempo que passa, que ele leva de 10% a 90%. E a gente vê por aqui, ó, ele está marcando x1 4 nanosegundos e x2 2,8 nanosegundos. Na verdade o x1 é menos 4, né? Então a diferença entre os dois, que é o que me interessa, que é a diferença daqui para cá, 6,8 nanosegundos. 6,8 nanosegundos foi o tempo que ele levou de rise time, tempo de subida. Agora eu vou jogar numa fórmula, que a gente já mostrou aqui, que é essa daqui, ó, que a gente vê que a banda passante vai ser 0,35 dividido pelo rise time, sendo que o rise time a gente vai calcular ele aqui mais aproximado. É o rise time medido que eu fiz agora é 6,8, eu vou colocar ele aqui, botar ao quadrado e diminuir do rise time do meu TDR, porque ele também tem um rise time, ele também não é instantâneo, então ele tem um rise time de 2 nanosegundos. Então eu vou fazer 6,8 ao quadrado menos 2 ao quadrado e vou achar o rise time. Vou jogar aqui e calcular a banda. Tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com nanosegundos, né? Então vamos calcular aqui. Nanosegundos é vezes 10 a nona. Então vamos lá. Vamos fazer a primeira conta aqui de baixo, daqui da raiz, né? Para a gente achar o rise time. 6,8, que foi o que eu medi no osciloscópio, elevado a menos 9, que é, que é nanosegundos, ao quadrado, menos 2 elevado a menos 9, que é o rise time do meu TDR, ao quadrado, igual, e vou extrair essa raiz aqui, raiz quadrada. Deu esse número aqui, 6,49 lá elevado a menos 9. Muito bem, isso aqui eu vou jogar aqui nessa outra fórmula. Vai ser 0,35 dividido por isso. Então eu vou elevar esse cara aqui a menos 1 e vou fazer o recíproco dele, né? Deu esse valor aqui e multiplicar por 0,35. Muito bem, está aqui a resposta da banda. 53,85 vezes 10 a sexta. Isso é megahertz, 53,8 megahertz. Bastante interessante, né? Porque ele é um produto que é dito de 50 MHz e eu consegui medir com aproximações aqui de cursor, etc., 53,8 de rise time. Mesmo que tenha havido algum erro aqui no gráfico, na medida, na aproximação dos cursores, a gente pode dizer que ele tem sim um rise time que atende à banda de 50 MHz, portanto o fabricante foi correto aqui no ponto de vista de especificação. Ótima prova dos 9, comprovamos que o instrumento funciona bem. Ok, pessoal? Então, isso é o que eu queria mostrar aqui do 2C53T da Finice. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Ele, por ter dois canais, 50 MHz cada canal, uma taxa de amostragem até razoável para um equipamento desse, 250 megasamples por segundo, acompanhando um bom multímetro, né? Um multímetro de 4,5 dígitos, 20 mil contagens, um multímetro que atende muito bem aí a eletrônica sem problemas e com boa precisão. Um geradorzinho relativamente simples, digamos assim, que acompanha com muitas funções, porém com a banda um pouco limitada. Esse seria o ponto fraco dele. O manual é de boa qualidade, bem dentro do padrão, não tem português nesse caso aqui, pelo menos no modelo que eu recebi não veio, mas muito bem ilustrado, com muitas tabelas, é bem fácil de entender e tirar dúvidas aqui com relação a funcionamento. Acompanha todos os acessórios necessários, né? Menos a ponta a probe de temperatura, né? O termopar, que poderia ter vindo, não veio. De forma geral, a gente tem as seguintes informações aqui.
O display dele tem 2.8 polegadas, trabalha com resolução de 320 por 240. A bateria é de 3.000 mAh de lítio, ou seja, tem uma boa durabilidade. Segundo ele informa aqui de 6 horas, a durabilidade máxima dele aqui, com as múltiplas funções. Aqui na lateral a gente tem a porta USB-C, que faz o carregamento da bateria e também transferência de dados. Ok, pessoal? Lembrando que ele é colocado como categoria 3 até 1000 volts, categoria 4 até 600 volts e tem proteção difusível para 10 amperes na entrada de 10 amperes e 1 ampere nas demais entradas. Parece um produto bem interessante, robusto e com bastante recursos. Ok? Se gostarem deste vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.